Bem, vamos lá. Revisão hoje vai ser sobre cerebelo, tá? Retomar essa revisão que ficou travada. Cerebelo de encéfalo, vamos lá. Ó, cerebelo, pessoal, como o nome já sugere, tem uma referência em termos de nomenclatura com o nosso cérebro. Por ele ser ali pelo menos aparentemente, uma estrutura semelhante ao cérebro em miniatura, ficou o nome chamado de cerebelo, tá? Então, cerebelo quer dizer cérebro pequeno. A gente até realmente tem ali um paralelo feito entre cérebro e cerebelo, no sentido de que o cerebelo também se utiliza do mecanismo evolutivo de invaginar o parênquima através ali dos seus folhetos e fissuras para poder aumentar a parênquima, aumentar o número de células sem aumentar necessariamente o volume de ocupação intracraniana, ok? Isso quem faz também é o telencéfalo. Os giros e os sulcos é um mecanismo evolutivo de não aumentar o volume de ocupação, mas ao mesmo tempo permitir que o parênquima ali ganhe mais complexidade, tá? Então tem mais neurônios, mas eu consigo aumentar o volume de neurônios sem aumentar o volume em termos de estrutura, ok? Então, essas invaginações, no caso do cerebelo, serão os folhetos e as fissuras, tá? Enquanto que no cérebro, especificamente no seu componente telencéfalo, é através dos giros e sulcos que isso é feito, ok? Em termos de relação anatômica, a gente percebe que o cerebelo fica justamente posterior ao tronco encefálico e abaixo do lobo occipital, situado aqui na fossa posterior do crânio, também chamada de fossa cerebelar, justamente porque o abriga. Outro ponto aqui é que a separação que existe entre o lobo occipital e o cerebelo é feita por um desdobramento da dura mater, que é a chamada tenda do cerebelo, ou tentório cerebelar. É uma dobra da dura mater que fica aqui entre o lobo occipital e o cerebelo, separando aqui, portanto, essas duas estruturas, ok? Tanto é que é importante esse conhecimento anatômico, que se formar um hematoma que é dito como infratentorial, ou seja, abaixo do tentório cerebelar, o espaço de crescimento, de expansão desse hematoma é muito reduzido. E como não tem tanto espaço para um hematoma eventual se expandir nesse espaço daqui, existe um risco de herniação fatal quando o sangramento acontece abaixo do tentório cerebelar, ok? Então tem menos margem para crescer, para ceder à pressão intracraniana, aumenta o risco de herniação de tonsila e herniação de tronco, o que é fatal para o paciente, ok? Beleza. Além disso, não só se relaciona em termos de estar posterior ao tronco, mas também o cerebelo se comunica com o tronco através dos chamados pedúnculos cerebelares, seja através de fibras que chegam no cerebelo, através do tronco, ou chegam ao tronco através do cerebelo. Então, fibras aferentes e eferentes. E esses pedúnculos, que estão aqui apresentando em três, é um para cada porção do tronco. Então, pedúnculo cerebelar superior vai se conectar aqui ao mesencéfalo, o médio com a ponte, inferior com o bulbo barra medula espinhal, beleza? Além disso, o cerebelo vai vedar o quarto ventrículo posteriormente, através dos véus medulares superior e inferior. O inferior tem um ponto de fixação nomeado como óbex, ok? E a disposição, em termos de celularidade, é que a substância cinzenta ela fica disposta no córtex, enquanto que o meio do cerebelo é repleta de substância branca. Porém, existem aqui alguns núcleos em meio a essa substância branca. Falaremos depois. O cerebelo ele compõe 10% do volume do encéfalo, mas contém mais da metade dos neurônios do mesmo, ok? Lesões do hemisfério cerebelar vão causar sintomatologia do mesmo lado do corpo da lesão, tá? Então, lesionou o lado direito, repercussão é do lado direito do corpo, beleza? O que não acontece, por exemplo, com o telencéfalo. Lesão no lado do telencéfalo, a sintomatologia no lado contralateral, seja motora, seja sensitiva. Tudo bem. Aqui para vocês visualizarem o tentório cerebelar. Aqui o tentório cerebelar é um desdobramento da dura mater. Quem percorre, inclusive, esse tentório cerebelar é um dos seus seios, né? É o seio reto da dura mater.
E aqui, ó, quarto ventrículo, tronco cerebral, que é o tronco cefálico, né? E aqui, a relação mais bem evidenciada do cerebelo com o tronco, e aqui a vedação que ele realiza através dos véus medulares, e aqui o quarto ventrículo. E o tentório cerebelar, de novo aqui, explorado pelo seio reto, ok? Beleza. Divisão anatômica, ó. A gente é capaz de dividir o cerebelo em três lobos, tá? Ele é dividido em três lobos, que serão subdivididos em lóbulos. Mas ele tem três lobos: lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular, ok? O lobo anterior e posterior, embora distintos, ambos juntos, agregados, vão formar o corpo do cerebelo, do qual o lobo flóculo nodular não faz parte. Ok? Então, eu tenho aqui três lobos, e o lobo anterior e posterior formam juntos o corpo do cerebelo, e o lobo flóculo nodular vai ficar ausente ali, vai ficar fora desse corpo do cerebelo, portanto, não pertence a ele, ok? Três lobos aqui. E esses lobos, eles são distintos um do outro, estruturalmente falando, a parte de fissuras, é assim que eles se separam entre si. Então, o lobo anterior e o posterior, embora façam parte juntos do corpo do cerebelo, eles são separados pela fissura prima ou primária. Já o lobo posterior é separado aqui do lobo flóculo nodular pela fissura posterolateral. Então, a primeira coisa a se saber sobre o cerebelo, em termos de superfície, é que ele é dividido em lobos: lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. Os dois primeiros lobos que eu comentei fazem parte do corpo do cerebelo. E a gente tem que entender que os lobos são separados por fissuras. Anterior e posterior, separado por fissura prima, posterior do lobo flóculo nodular, separado pela fissura posterolateral. O lobo flóculo nodular é constituído por dois flóculos que se unem a um nódulo. Agora, dentro dos lobos anterior, posterior e flóculo nodular, nós temos subdivisões em lóbulos. E aqui nós temos principalmente a subdivisão acontecendo no lobo anterior e no lobo posterior. Vamos ver aqui o cerebelo, estudá-lo tanto da visão superior, como é esta que nós vemos aqui, como na visão inferior, que é essa que vemos aqui. Essas são as duas visões possíveis ali para a gente estudar. Então, primeiro vamos ver na visão superior. Na visão superior, perceba o seguinte: nós temos aqui uma estrutura que se baseia em três componentes. Essa imagem aqui que a gente mostrou dos lobos é ilustrativa para entender a divisão anatômica em lobos, e esse aqui é o cerebelo de fato. Ao ver o cerebelo, você percebe que ele consiste em uma massa mediana e ímpar, que é o chamado vermes, e esse vermes ele é cercado por dois grandes lobos cerebelares. Então, eu tenho vermes e dois lobos cerebelares, ok? E esses lobos vão se desenvolver de um lado ao outro, beleza? E regiões aqui dos hemisférios podem corresponder a regiões do chamado vermes também, tá? Vocês vão ver o seguinte: o cerebelo é estudado tanto na visão superficial, na visão superior e inferior, como também a gente consegue estudá-lo do ponto de vista de corte sagital, mediano, ao longo do vermes, obtendo a visão da chamada árvore da vida. São três formas de estudar a anatomia do cerebelo: estudar a superfície dos hemisférios e estudar a anatomia interna do vermes no corte sagital mediano. Como hemisfério e vermes vão compor, no fim das contas, o nosso chamado cerebelo, existem áreas de equivalência. Então, alguns folhetos que a gente vai estudar no vermes, no corte sagital, eu consigo, por equivalência, evidenciá-lo ao longo do hemisfério também. Entendeu? Então, é só uma forma de vocês entenderem de forma global como é que se dá o estudo anatômico do cerebelo. Tudo bem, vamos lá então. Ó. Depois a gente passa para o vermes. Vamos primeiro aqui para a superfície dos lóbulos. Nós temos aqui o lobo anterior, e o lobo posterior se estende dessa fissura até o lobo flóculo nodular. Tudo bem? Nesse caminho,
eu tenho vários lóbulos, que é a subdivisão de um lobo. Aqui em azul, por enquanto, ignore. Foque aqui nesse amarelo, tá? Nós temos aqui no lobo anterior um único lóbulo, por enquanto, que é o lóbulo quadrangular anterior. Aqui nós temos uma divisão do lobo anterior, que tem o formato de um quadrado e que é anterior. Eu chamo isso aqui de lóbulo quadrangular anterior. Esse lóbulo quadrangular ele é anterior porque existe um outro lóbulo logo atrás dele que também é quadrangular, só que aqui é posterior. Então tem um lóbulo quadrangular anterior, lóbulo quadrangular posterior. Perceba que a fissura que separa esses dois lóbulos quadrangulares é a mesma fissura que separa os lóbulos anterior e posterior. É a chamada fissura prima. Então, a fissura prima que separa o lóbulo quadrangular anterior e o lóbulo quadrangular posterior. Ok? Beleza. O lóbulo quadrangular posterior, ele vai se estender até encontrar a próxima fissura, que é a fissura pós-clival, perdão, pós-clival, tá? Fissura pós-clival aqui, ó, que vai separar o lóbulo quadrangular posterior do lóbulo semilunar superior, beleza? Então, lóbulo semilunar superior. Então, tem o lóbulo quadrangular superior, fissura prima, lóbulo quadrangular posterior, fissura pós-clival e lóbulo quadrangular, perdão, lóbulo semilunar superior. O lóbulo semilunar superior, ele é superior porque existe um par para ele inferior, o lóbulo semilunar inferior. É só eu virar o cerebelo de ponta cabeça que eu consigo enxergar aqui o lóbulo semilunar inferior logo depois do superior. Aqui, ó. Quem separa esses dois lóbulos semilunares é a chamada fissura horizontal, ó. Aqui. Vejamos aqui, ó. Lóbulo quadrangular anterior, fissura prima, lóbulo quadrangular posterior, fissura pós-clival, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar inferior, e o que o separa é a fissura horizontal. Virando de ponta cabeça, essa é a imagem que eu vou ter do cerebelo, o lóbulo semilunar inferior agora. O lóbulo semilunar inferior, ele vai se estender da fissura horizontal até a fissura chamada pré-piramidal. Essa fissura daqui. A parte desta fissura, nós temos o desenvolvimento aqui do lobo biventre. Esse lobo biventre vai se estender até a próxima fissura, que é a chamada fissura pós-piramidal, que coincide aqui com a fissura que fica logo atrás da tonsila cerebelar, que é a fissura retrotonsilar. São sinônimos, tudo bem? Então, eu tenho aqui lóbulo semilunar inferior, fissura pré-piramidal, fissura pós-piramidal, lóbulo biventre e aqui fissura retrotonsilar, é o mesmo nome, tá? Da pós-piramidal, é a mesma coisa. Agora, o lóbulo biventre, ele pode ter uma fissura dentro dele, que é a chamada fissura intrabiventre, ok? Então, numa visão geral, eu teria, então, o lóbulo quadrangular anterior, fissura prima. Lóbulo quadrangular posterior, fissura pós-clival. Lóbulo semilunar superior, fissura horizontal. Lóbulo semilunar inferior, fissura pré-piramidal. Lóbulo biventre, fissura pós-piramidal, ou também chamada de retrotonsilar. E dentro do lóbulo biventre tem aqui uma fissura intrabiventre. Ok? Beleza. Aí, diante disso, eu vou ter a separação do lobo posterior com o lobo flóculo nodular, com a fissura posterolateral, em que eu tenho aqui o nódulo e o flóculo. É o lobo flóculo nodular. Da tonsila, né, até o lóbulo quadrangular posterior, tudo isso aqui é lobo posterior, ok? Agora, o lóbulo quadrangular anterior é lobo anterior, tudo bem? Beleza. Aqui em azul, que eu não falei antes, é um correspondente que nós veremos no vermes, que é o chamado lóbulo central. O lóbulo central, ele é visto no córtex sagital do vermes, e a extensão dele, que se estende para o hemisfério, é a asa dele. Então, aqui é a asa do lóbulo central, ok? É a extensão do lóbulo central, que é uma das peças
da árvore da vida, nos folhetos, ok? Então, esse é o estudo aqui da superfície do cerebelo, em termos de lóbulos, tá? E veja que tem equivalência com o vermes aqui, ó, tá? Mas só que eu vou mostrar melhor depois, eu retorno para essa imagem, depois que a gente vê, de fato, quais os elementos, quais os folhetos que vão formar essa árvore da vida que se dá no córtex sagital mediano do próprio vermes, ok? Beleza. Aqui nessa imagem, ó, nós vemos também o quarto ventrículo, tá? O quarto ventrículo seria justamente essa região, aqui na frente, o tronco cefálico, esse espaço seria o quarto ventrículo. Nós vemos também os pedúnculos, dá para ver um pouco aqui os pedúnculos cerebelares, tá bom? E é basicamente isso. Agora, se eu corto o verme no córtex sagital mediano, eu tenho a seguinte imagem, chamado árvore da vida, tá? Aqui nós temos aqui vários folhetos separados por fissuras, cada folheto com um nome e cada fissura que o separa também. Aqui tem um mnemônico para poder lembrar desses folhetos, tá? Ó, veja o seguinte, eu posso ter aqui a divisão superior, chamado aqui de Lilo CDF, e essa parte de baixo, Tupi 1, Tupi 1. De modo que eu tenho o seguinte raciocínio. Li quer dizer língula. Lo é o lóbulo central. C é o cúmen. D, declive. F, de fólio. Então, língula, lóbulo central, cúmen, que é até intuitivo, porque é a parte mais alta. Depois da parte mais alta vem o declive. Depois do declive, esse folheto é o fólio. Então, língula, lóbulo central, cúmen, declive, fólio. Beleza? Ok. A segunda parte, que é delimitada aqui pela fissura horizontal, é tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Então, tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Ok? Úvula e nódulo. E cada folheto desse é separado um do outro por uma fissura. Algumas intuitivas, outras não. Vamos lá. O que separa a língula do lóbulo central é a fissura pré-central. O que separa o lóbulo central do cúmen é a fissura pré-cuminar. O que separa o declive aqui do cúmen é a fissura prima. O que separa o declive do fólio é a fissura pós-clival. Após o fólio, o que separa ele do túber é a fissura horizontal. O que separa o fólio, perdão, o túber da pirâmide são as fissuras pré-piramidal. Logo depois tem a pós-piramidal, tem a úvula e a fissura posterolateral para terminar e dar aqui para o nódulo, que pertence ao lobo flóculo nodular. Então, de modo geral, eu tenho aqui Lilo, CDF, e tupi-1, língula, lóbulo central, cume, declive e fólio. Quem separa, fissura horizontal. Tupi-1, tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Quais as fissuras? A fissura que antecede, que é pré-central, é a pré-central. Antes do cúmen, a pré-cuminar. Entre o cúmen e declive, a prima. Entre o declive e o fólio, pós-clival. Entre o fólio e tuber, horizontal. Entre tuber e pirâmide, pré-piramidal, depois da pirâmide, pós-piramidal, entre a úvula e aquilo que margeia o nódulo, é a posterolateral, que é o que margeia o lobo flóculo nodular, de modo geral. Tem a divisão aqui em termos de evolução, que é o arqueocerebelo, o paleocerebelo e o neocerebelo, tá bom? O arque mais antigo, o paleo intermediário e o neocerebelo, ok? E aqui há uma correspondência, tá bom, entre
entre os folhetos e as formações superficiais, ó. Vejamos aqui, ó. Vamos lá. A língula se estende por aqui, o lóbulo central se estende por aqui, ó. E assim consegue corresponder. Na prática mesmo, o que a gente consegue ver aqui, ó? Vamos lá. Cadê o mouse? Pera aí. Ó, a gente vê o lóbulo quadrangular anterior corresponde ao lóbulo central. O lóbulo quadrangular posterior corresponde ao declive, tá bom? Então veja, o quadrangular anterior pega tanto o lóbulo central como o cúmen, enquanto que o quadrangular posterior abrange o declive. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho o lóbulo central e o cúmen. Já o quadrangular posterior abrange o declive, ok? Tanto é que o que separa o quadrangular anterior do posterior é a fissura prima, que é o que separa o cúmen do declive. O fólio representa o lóbulo semilunar superior. Não é à toa que o fólio é separado do túber pela fissura horizontal, assim como o lóbulo semilunar superior é separado do inferior, tá bom? E o lóbulo semilunar inferior representa aqui o túber, beleza? Isso aqui pode ignorar, tá? O lóbulo biventre vai representar pirâmide, beleza? A tonsila representa a úvula e o lobo flóculo nodular não precisa nem explicar muito. Então, essa é a correspondência entre os elementos da superfície com os elementos do vermes, ok? Beleza. Aqui é a divisão funcional. Rapidinho. Quando você Oi. falou fólio, ele é pro lóbulo simples ou pro semilunar superior? O fólio, É. o superior. Pois é, nesse negócio que você escreveu depois, no próximo slide, tá ao contrário, tá errado. Não, aqui então leva em conta não, tá? Leva em conta aqui, ó. Ah, tá. Aqui foi descrito, então aqui, ó. Viu? Aqui esse simples nem existe, tá? Tá, Já que foi a digitação meu. Semilunar tá. superior vai ser aqui o fólio e o inferior vai ser o tuber. Tanto é que a gente seguia muito pelas fissuras, tá? Então, as fissuras que vão guiar, na verdade, é nosso raciocínio aqui de divisão. Eu vou até apagar essa parte. E o dessa Escrevi e pirâmide já tentei. seria o Oi? quê? Da Oi? pirâmide. A pirâmide biventral. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. E essa fissura aqui no meio é o que eles chamam de intrabivêntrica. Aqui a fissura pré-piramidal, aqui a fissura pós-piramidal. Que a gente consegue ver aqui, ó. Lóbulo bivêntreo, aqui a pirâmide, tá? Ó, tem até as numerações aqui, ó. A úvula aqui, correspondendo à tonsila, né? É, aqui, ó, 6, tuber, que é o lóbulo semilunar inferior, tá? O superior é o fólio, e aqui a fissura pré-piramidal. E a fissura pós-piramidal tá aqui. Então, o lóbulo bivente representa a pirâmide, beleza? Tá certo, entendi. Obrigada. Nada? Beleza, aqui já foi. Divisão funcional, ele divide não somente em termos de evolução, de sequência de evolução, mas também em termos funcionais, essa evolução é em paralelo, tá? A evolução, tanto em termos de estrutura como em termos de função. Então, eles dividem em termos de função cerebelo em vestíbulo cerebelo, que corresponde ao arqueo cerebelo, diga-se flóculo com nódulo, tá? Que é o lobo, flóculo nodular. Integra sinais vestibulares e oculomotores, controle da postura axial e movimentos oculares, tá bom? Se tiver lesão, pode causar nistagmo, que é aquela movimentação involuntária do olho, tá? Postura também fica instável, dificuldade de manter equilíbrio, tá? Espinocerebelo abrange ali o vermes, paravermes, que tem ali abrangendo esses lóbulos todos, tá bom? O paliocerebelo. Vai receber aferências da medula, dando sinais de propriocepção, ajusta tônus postural e coordena músculos proximais. Se tiver lesão, marcha atáxica, desmetria de membros proximais e alteração da fala. Já o cérebro cerebelo, que abrange o neocerebelo,
recebe conexões córtico-pontos cerebelares, participa do planejamento motor fino e coordenação de movimentos distais, tá bom? Importante também cognição, linguagem e afeto. Lesão gera diadiadocucinesia, atraso na iniciação do movimento e também disartria, ok? Mas aqui eu deixo mais a carga da fisiologia. Aqui tem escrito certinho na tabela, as correlações também, tá? Herniação, comentei, tá certo? Hematomas infratentoriais têm mais risco de herniação, de tonsila junto com o tronco. O tronco carrega ali na ponte o centro respiratório, centro cardiovascular, por isso que se herniar, tem risco de morte, no caso, né? Ok. E eu comentei que a disposição de substância cinzenta e branca se dá da seguinte forma: cinzenta periférica e branca central. Só que em meio à substância branca central, existe aqui núcleos, né, que são aglomerados de corpos de neurônio em meio à substância branca. E aqui o cerebelo tem chamados núcleos centrais. Desses núcleos centrais, partem todas as fibras eferentes do nosso cerebelo, certo? Principalmente via pedúnculo cerebelar superior, que é aquele cuja função principal é carregar fibras eferentes, que vão conversar lá com o nosso córtex motor, beleza? E aqui são 4 pares de núcleos, tá bom? Tem o denteado, que é esse daqui. Tem o interpósito, que abrange tanto o núcleo globoso como o núcleo emboliforme. Então, aqui o globoso e emboliforme. E tem o fastigial também, que fica mais ou menos aqui. Então, aqui o denteado, o fastigial e o interpósito abrange tanto o globoso como o emboliforme. São 3 núcleos, no caso, 4 pares, né? Que ele fala aqui que o interpósito é subdividido em 2, tá? Desses núcleos é que saem as fibras eferentes do cerebelo, tá bom? Por que eferentes? Porque o corpo do neurônio é o que está aqui. É do corpo do neurônio que sai a mensagem. É deles que partem as fibras eferentes, tá? Então, a ordem de comando neural que sai do cerebelo saem aqui também, no caso dos núcleos centrais, beleza? A periferia fica mais para receber e esses aqui, núcleos, vão ficar responsáveis pela eferência do cerebelo, beleza? E aqui, ó, para mostrar anatomicamente os pedúnculos cerebelares, tá bom? Pedúnculo cerebelar superior, que conecta o cerebelo com o mesencéfalo, pedúnculo cerebelar inferior, com, a, com o bulbo, né? Bulbo barra medula espinhal, que tá aqui, e o médio, que é com a ponte, beleza? O pedúnculo cerebelar médio, ele começa logo após o nervo trigêmeo, tá certo? Daquele ponto em diante, já é pedúnculo cerebelar médio, ok? Beleza, então o superior fica mais com fibras referentes, o médio inferior também tem referentes, mas principalmente aferente. Tudo bem? Aqui é para mostrar, basicamente, que explicar o porquê que se eu lesionar um lado direito do hemisfério cerebelar, a sintomatologia é ipsilateral, né, do mesmo lado. Porque a comunicação do cerebelo, ele, como eu posso falar, com o córtex, ele contralateraliza as fibras para se comunicar com o córtex contralateral. Então, por exemplo, o hemisfério cerebelar direito se comunica com o telencéfalo esquerdo. E como o telencéfalo esquerdo é quem comanda a nível motor o nosso lado direito do corpo, logo, à medida que o cerebelo direito, hemisfério direito, se comunica com o lado esquerdo do telencéfalo, a lesão vai se dar do lado direito. Deu para entender? Então, o telencéfalo esquerdo comanda o nosso corpo à direita. O nosso hemisfério cerebelar direita se comunica com o telencéfalo esquerdo. Logo, se o cerebelo à direita tiver lesão, o comprometimento é à direita, ok? A repercussão clínica de falha de comunicação com o córtex motor esquerdo vai ter sintomatologia à direita. É isso que eu quero dizer. Anula ali, digamos assim, a decursação das pirâmides, né? Se eu pensar, faz analogia, é isso que acontece, tá? Então, o que é para focar aqui para a prova, tá? Identificar na anatomia os lóbulos
as fissuras. Nessa imagem também eu mandei o vídeo das peças, tá bom? Tá bem lá, bem evidente nas peças como é que funciona essa divisão. Em termos de evolução, assim, não sei se eles vão cobrar isso. Não estavam acostumados a cobrar muito disso, mas tem no slide, tá? E acho que fica mais a cargo da fisiologia. Beleza. E aí, Duda, alguma dúvida? Não, Franklin, por enquanto não. Beleza. Vou abrir de encéfalo aqui. Encéfalo. Beleza, vamos lá. Vamos lá então, de encéfalo, ó. De encéfalo em termos funcionais, tá? Em termos anatômicos, perdão, vai ficar situado entre o telencéfalo e o tronco encefálico, beleza? Ele é componente do cérebro. Junto com o telencéfalo, ele forma o que chamamos de cérebro. Logo, ele advém lá do prosencéfalo, né? Aquela primeira dilatação do tubo neural, tá? Ele fica interposto aqui entre o telencéfalo e o tronco encefálico, tá bom? Ele é subdividido em regiões e ele contém dentro de si um vácuo, ou melhor, um espaço vazio, que é o chamado terceiro ventrículo. Aqui na imagem a gente vê um corte sagital dele, mas o diencéfalo em si corresponde a isso daqui também. A estrutura por fora, tá? Corresponde a isso daqui. Especificamente aqui é o tálamo, mas corresponde a boa parte do nosso diencéfalo, tá bom? Aqui o corte sagital do diencéfalo. Tudo bem. Então, esse diencéfalo é dividido em quatro regiões, tá? Tálamo, essa parte aqui de cima. O suco hipotalâmico divide o tálamo do hipotálamo, tá? Tem o subtálamo e tem o epitálamo aqui atrás. Subtálamo menos importante, o epitálamo aqui, abrange essa região aqui da glândula pineal, por exemplo. Beleza? Aqui, ó. Tálamo, hipotálamo, separados pelo suco hipotalâmico, epitálamo e subtálamo. O que é importante aqui pra gente logo de cara, ó, é o seguinte. Aqui nós já conhecemos o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, ele se comunica com o interior do encéfalo, ou seja, com o terceiro ventrículo, através de um canal que penetra aqui o mesencéfalo, que é o aqueduto de Sylvius, ou aqueduto mesencefálico. Esse aqueduto permite o trânsito de líquido cefalorraquidiano, né? Que originalmente é produzido nos ventrículos laterais, também no terceiro ventrículo, pelo plexo coróide dele, e esse líquor vai circulando pelo aqueduto mesencefálico, tá? O que acontece? O suco hipotalâmico, ele vem aqui, ó, do ponto de abertura de comunicação do aqueduto mesencefálico com o terceiro ventrículo até um forame que comunica os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Então, aqui está o sulco hipotalâmico. Por que eu estou falando dele? O sulco hipotalâmico é um sulco que percorre o meio da superfície medial do nosso diencéfalo e separa ele em regiões. Então, esse sulco hipotalâmico é uma primeira referência que nós temos que ter ao estudar a anatomia do diencéfalo. Então, no córtex sagital, nós vemos que ao fim do aqueduto, ou ao início, né? Aqui hoje está como fim do aqueduto, ao forame interventricular de Monroe, que é assim chamado, o diencéfalo em sua superfície mediana tem um sulco hipotalâmico, ok? Esse sulco divide o tálamo do hipotálamo, por exemplo. Tudo bem? Então, tudo que está acima, essa região imediatamente acima é tálamo, e abaixo, hipotálamo. Ok. Só que o diencéfalo, embora a gente tá vendo esse corte aqui, ele é bilateral, ele abrange os dois lados do nosso cérebro, no caso, né? E o que acontece? Quando a gente vai estudar, por exemplo, o tálamo aqui, ó, a gente percebe que essa imagem é um recorte mediano aqui, ó. Essa imagem é um recorte mediano dessa imagem aqui. Então, eu faço um corte mediano
e tenho essa visualização daqui, beleza? Então, ó, aqui o suco hipotalâmico percorrendo a face mediana do diencéfalo. O que é o diencéfalo? Tudo isso daqui, ó. Tá mais ou menos tudo isso daqui. Algumas ressalvas aqui para a comissura anterior, lâmina terminal, que não pertence ao diencéfalo, mas isso aqui que eu estou contornando é mais ou menos o que o diencéfalo representa nessa face medial, beleza? Esse corte sagital. Tudo bem. Então, vamos aqui estudar por partes do diencéfalo. Nós temos tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Vamos primeiro para o tálamo, ó. Aqui tem o suco hipotalâmico, acima dele tem o tálamo. O tálamo, pessoal, tem um lado e do outro. E tem um ponto de conexão, de aderência, que conecta os dois lados do tálamo, os dois hemisférios, digamos assim. Essa aderência, quando eu corto, eu consigo ver ela, e nós chamamos de aderência intertalâmica. Então, o tálamo são dois grandes O Franklin tá travando. blocos ali de estrutura que são essa Franklin? aderência. Aderência entre tálamo. Oi, tá travando, é? Alô? Desde daí começou a travar quando você falou da aderência. Ah, tá. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá travando ainda quando eu falo agora, não? Não, tá ok agora. Certo. Deixa eu tentar de novo aqui. Travar a tua vista, tá? Tá certo. Beleza. Então, a aderência intertalâmica é esse ponto de conexão entre os dois hemisférios do tálamo, que está a aderência intertalâmica, ó. Fica logo acima do suco hipotalâmico. No tálamo, portanto, a primeira estrutura que eu tenho que lembrar é a aderência intertalâmica, beleza? Então, identificou o suco hipotalâmico, logo acima dele tem o tálamo e a sua aderência intertalâmica. Logo acima dessa aderência, eu encontro aqui também o plexo coroide, tá? Como na peça artificial não tem o plexo coroide, muitas vezes, aqui vai ter o sulco do plexo coroide, essa região que vai abrigar o plexo coroide, tá? E entre essa aderência intertalâmica, tem aqui a tálamo, nós chamamos, tá? Acima eu tenho o próprio plexo coroide, que está no seu respectivo sulco, e entre eles a estria medular do tálamo, que é essa estrutura daqui, tá bom? Aderência intertalâmica, estria medular do tálamo e plexo coroide. Beleza. De tálamo, então, o que é que nós temos? Suco hipotalâmico, logo acima dele, aderência intertalâmica, plexo coroide no seu sulco e a estria medular do tálamo, tá? Tá travando ainda, ô, Duda? Tá de boa? Não, deu uma travadinha, mas deu pra entender. Tá tranquilo. Tá certo. Beleza. Trava muito, pode falar, tá? Beleza. Vamos lá. Então, no aderência do sulco hipotalâmico, não pode esquecer que ele se estende desde essa abertura do aqueduto até o forame de Monroe, que é esse forame interventricular. Tudo bem? Beleza. Tá. Abaixo do suco hipotalâmico vai ter o hipotálamo. O que é que eles vão cobrar de hipotálamo? O assoalho dele, esse piso aqui, ó. O hipotálamo é toda essa região daqui que está abaixo do suco hipotalâmico. Que eles gostam muito de cobrar, além de fato do hipotálamo, né? Que você pode alfinetar aqui e cobrar o hipotálamo, né? Se botar aqui é hipotálamo. Mas eles gostam de cobrar esse assoalho aqui, ó. Esse piso.
Quais são esses elementos do piso do hipotálamo, né? Se lá na internet aqui. Quer tentar botar o meu? Acho que agora vai. Travou muito, Dudu, tá ouvindo ainda? Não, tô ouvindo. Ah, Eu só show, falo a beleza. questão do assoalho, né? Que eles cobram muito. Isso. Pronto, show de Então, bola. Esse assoalho aqui, ó, é basicamente o seguinte. Essa imagem aqui é até melhor. Veja. Do subhipotálamo para baixo, temos aqui hipotálamo. Parece que essas estruturas aqui todas pertencem ao hipotálamo, mas comissura anterior e lâmina terminal pertencem, na verdade, ao telencéfalo. Então, o que é importante para a gente aqui? Entender que o mouse que eu estou mostrando agora alfinetou é o hipotálamo, que está abaixo do subhipotalâmico, e o seu assoalho corresponde aqui às seguintes estruturas: quiasma óptico, infundíbulo, e aqui é a glândula hipófise, pendurada pelo infundíbulo, e a base na qual o infundíbulo se fixa, nós chamamos de tuber cinéreo. Vou explicar melhor daqui a pouco, tá? Mas nós temos aqui quiasma óptico, o infundíbulo conecta a hipófise ao tuber cinéreo, e logo depois eu tenho os corpos mamilares. Vejamos aqui, ó. Eu tenho quiasma óptico, infundíbulo, que é esse pedículo que pendura a hipófise no tuber cinéreo. Então, é como se o tuber cinéreo fosse a base de implantação da hipófise e intermediário dessa implantação é o infundíbulo. Ok. Ponto importante aqui para a gente lembrar de correlação clínica. Nós temos aqui a hipófise, tá? Na hipófise, eu tenho várias células, tá, que podem ali, querendo ou não, formar um tumor. Por mais que seja benigno, pode formar um tumor. E pela sintopia com o quiasma óptico, um tumor de hipófise, da adenipófise, pode aqui comprimir o quiasma óptico e gerar uma condição que nós chamamos de hemianopsia bilateral. Como assim? Eu tenho fibras do trato, perdão, do nervo óptico cruzando no quiasma óptico. O quiasma óptico, nele acontece o cruzamento de fibras do nervo óptico, de modo que a compressão aqui por algum crescimento tumoral da adenipófise pode gerar, portanto, uma repercussão clínica oftalmológica, que a gente chama de heminopsia bilateral. Então, eu- lembrar dessa correlação. deu uma, deu uma. É, A última parte que deu para escutar foi o beleza, deixa eu cruzamento de tentar. fibras do nervo óptico. Beleza, eu vou trocar aqui a rede então. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para melhorar. Peraí. Mas ele trava rápido e depois volta logo em seguida. Depois volta, né? Tá certo. Deixa eu tentar segurar então com essa rede. Gravar de novo aí tu me fala. Foi mal, viu? Porque realmente não sei por que tá oscilando muito esse 3G. E a internet da minha casa também não sei por que tá travando. Uma vez foi com ela e ficou muito, muito pior, na verdade. Fui ver a gravação, não dava nem pra assistir. Mas beleza, vamos lá. A aula é curta, não vai ter grandes problemas não. Então, quiasma óptico tem esse cruzamento de fibras de nervo óptico e a compressão por um tumor grande de adenopófise gera manifestação visual. Chamamos de hemianopsia bilateral, pela proximidade. E lembrar desse assoalho, que consiste em quiasma, infundíbulo, que é o implante aqui da hipófise no tuber cinéreo, ó, tuber cinéreo, infundíbulo, hipófise. Logo em seguida, os corpos mamilares. É isso. De hipotálamo é isso. Hipotálamo em si e o seu assoalho. Quiasma, tuber cinéreo, infundíbulo, hipófise. Aqui, corpo mamilar. Beleza. Epitálamo. Epitálamo vai abranger aqui, ó, essa região que corresponde à glândula pineal e as comissuras abenular e posterior.
Nós temos aqui a glândula pineal, que é a glândula que vai produzir, por exemplo, a melatonina, hormônio do sono. E aqui tem o corpo pineal. Então, essa parte esférica da glândula pineal chamamos de corpo pineal. Travou de novo, viu? Ela constitui certo? E também abrange aqui o corpo pineal. Perceba que entre as comissuras. Oi, agora foi, eu acho. Tá ouvindo, Duda? Então, agora voltou. Ó, só pra você saber, a última parte que deu Mesmo. pra escutar foi a glândula pineal produz melatonina, se não me engano. Pronto, beleza. Show de bola, então. Eu falando assim, tá travando não, né? Não, tá não. Sim, é epitálamo. Ó. O corpo pineal é essa parte esférica da glândula pineal. Essa parte aqui. E perceba que eu tenho também como componente do epitálamo, que é essa terceira parte que eu estou mencionando do nosso tálamo, do nosso diencéfalo, perdão, tem também aqui as comissuras das abênulas e posterior. E entre essas comissuras, aqui na parte mais anterior do corpo pineal, pineal, a recesso pineal, perdão, recesso pineal, tá? Até lembrei de mencionar o que eu esqueci também na outra revisão, ó. Aqui no quiasma óptico, essa região aqui, nós chamamos de recesso supraóptico, tá? Isso que eu estou mostrando com o mouse. Travou, tá triste aqui, travou, acho. Travou. Travou de novo, acho que. Não vai acabar com a internet, se eu prestar assunto. Não, deixa eu. Acho que não. Não, tá. Ô, Peraí. Franklin, você perguntou se deu uma travada, mas quando você começou a falar do recesso supraóptico, voltou. Voltou, né? É. É, mas a Vou botar na terceira rede aqui e ficou ver se bem vai. ruim de escutar, não deu pra entender nada. Uhum. Certo, deixa eu ver aqui. Trocar. Vai ficar em silêncio por enquanto a minha fala aqui, porque eu vou trocar de rede, aí ele fica em mudo. Mas é coisa rápida. Peraí. Tá certo. Certo, vamos lá. Acho que agora vai, hein? Vamos ver. Tá ouvindo tranquilo? Tô tranquilo. Beleza. Ó, então, essa região acima do quiasma óptico nós chamamos de recesso supraóptico, ou apenas recesso óptico. Essa parte aqui, que eu tô botando com o mouse agora. Já aqui no epitálamo, essa invaginação entre as comissuras da bênula e posterior, em direção ao corpo pineal, nós chamamos de comissura, perdão, de recesso
pineal, ok? Recesso pineal. E aqui, logo acima, tem o recesso suprapineal. O recesso óptico, recesso pineal, recesso suprapineal. Aqui em cima. Aqui é a visão do subtálamo. Então, o corte, na verdade, para ver o subtálamo é esse corte coronal do parênquima para poder enxergá-lo, mas no Outra Ângelo vez, Machado não é destacado nenhum. Oi, só dar uma voltinha aqui. O heptálamo travou tudo da última vez. Aí tem como você só revisar as estruturas? claro, na hora, pô. Ó, o epitálamo vai corresponder a essa região posterior aqui, ó. Para a gente ter uma noção de divisão, vejamos aqui, do aqueduto ao forame tem o suco hipotalâmico. Ele é referencial para a gente separar tálamo de hipotálamo. Beleza. Tálamo e hipotálamo é tranquilo de enxergar. Agora, essa região mais posterior e superior é o que corresponde a epitálamo. O que é que importa para a gente aqui de epitálamo? Corpo pineal e as duas comissuras das abênulas. Esses três elementos pertencem ao epitálamo. Comissuras são pontos de cruzamento paralelo de fibras nervosas, que permite a conexão entre dois lados, no caso, né? Embora a comissura anterior pertença ao telencéfalo, a comissura posterior e a das abênulas pertencem ao diencéfalo. Eles ficam aqui muito próximos do corpo pineal. Esse corpo pineal apresenta uma invaginação aqui em sua base que pertence aqui, perdão, que é nomeado como recesso pineal. É uma invaginação do terceiro ventrículo, em meio a essa estrutura aqui de base da pineal. Fica entre as duas comissuras das abênulas e posterior. Em cima da comissura das abênulas tem o recesso suprapineal, que fica acima da pineal. De boa? É pouca coisa mesmo. Epitálamo. Tranquilo, tranquilo agora. Beleza. Seria bem. Subtálamo. Subtálamo, nada. Eu agradecer a paciência. A internet hoje tá meio fraca, mas vai dar certo. Nem sei O por quê. subtálamo, ele vem aqui basicamente no corte coronal para poder ver no parênquima, né? O Ângelo Machado não destaca grandes estruturas anatômicas para a gente identificar, não. Então, ele só bota aqui, ó, subtálamo. Pronto. Tem os núcleos, né, que fica mais a cargo da fisiologia, mas em termos de anatômicos, subtálamo é basicamente isso. Aqui a visão inferior, a gente consegue enxergar ó, aquela região do hipotálamo, ó. Quiasma, hipófise e corpo mamilar, tá aqui, ó. Aqui a gente consegue ver a hipófise, tá? Aqui o corpo mamilar, ó, corpos mamilares. O tuber cinério, ó, para não se ter dúvida, tá? O tuber cinério é como se fosse a base para o infundíbulo pendurar a hipófise. É como se aqui fosse o alicerce, o infundíbulo fosse a pilastra para poder sustentar e conectar a hipófise ao tuber cinério, beleza? Então, o tuber cinério é essa base aqui logo à frente dos corpos mamilares. E aqui à frente tem a hipófise, presa pelo infundíbulo no tuber cinério. E veja a proximidade anatômica com o chamado quiasma óptico. Aqui tem o nervo óptico de um lado, o outro aqui, o cruzamento de fibras, forma o quiasma óptico. Aqui o quiasma óptico. Beleza. A visão sagital é importante, tá? Mas a visão também aqui do tronco, ou melhor, da peça de tronco, né? Também nos permite estudar outros elementos importantes. Por exemplo, ó, se a gente vê aqui essa região posterior da peça do tronco cefálico, a gente consegue ver algumas estruturas que pertencem ao diencéfalo. Exemplo, os corpos geniculados, por exemplo. Os corpos geniculados, que a gente mencionou naquela revisão de tronco cefálico, que se comunicam com os colículos do mesencéfalo, são corpos que pertencem ao diencéfalo. Corpo geniculado lateral, corpo geniculado medial, pertencem aqui ao diencéfalo, tá certo? Agora, nessa visão, eu tenho aqui alguns estudos importantes, ó. Glândula pineal, a gente consegue ver bem. A gente tem a cavidade
onde vai ficar abrigado parte do líquor. Aqui de lado do corpo pineal é onde nós temos a chamada comissura das abênulas, porque entre esse ponto e esse ponto tem um cruzamento de fibras paralelas, então comissura das abênulas. Essa comissura das abênulas faz par com essa região aqui aproximadamente triangular, que é chamada de trígono das abênulas, tá certo? Tem ainda aqui, cruzando aqui pelas bordas do terceiro ventrículo, que é a própria estria medular do tálamo, que a gente vê também nesse corte sagital aqui, ó, cruzando a borda do terceiro ventrículo, Nossa, deu ok? uma travadinha de novo. E Deu uma o próprio travadinha. pulvinar do tálamo, tá? Que é o pulvinar do tálamo. Essa extremidade aqui, ó. Eu mostrei lá o tubérculo anterior do tálamo, não foi? Tá aqui, ó, o tubérculo anterior do tálamo, ó. Aqui, ó. Tubérculo anterior do tálamo. Aqui atrás tinha um pulvinar do tálamo. Então, é como se tivesse duas extremidades aqui nessa peça. Pronto, voltou. Eu aqui? Voltou. Ó, nesse slide aqui, o que faltou falar, Duda, tá ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. Uhum. Alô? Show de bola. Tranquilo. Tá aqui, ó. O que ficou de falar é o seguinte, ó. Nessa visão posterior da peça de tronco, a gente consegue ver algumas partes do tálamo. Por exemplo, aqui, ó. O tálamo tem uma... Essa ponta posterior, essa extremidade, é o pulvinar dele. Pulvinar do tálamo. E aqui é o tubérculo anterior. De boa? Travou. Jogo de novo, acho. Rapaz, sei não. Tá triste, sei não. Como Só é só tirar aqui dessa aba que vai ficar travado. Oi? ah, falta essa imagem? Se você preferir, você pode mandar um áudio. Por mim, é tudo bem. Eu acho Beleza, que só então. falta ela. Vou mandar o áudio, inclusive, da peça. Da peça. Já que só Então, falta ela, eu vou pronto. mandar o da foto da peça, que aí você consegue ver até melhor pra prática também. Beleza? Tá certo, tá certo. Obrigada, viu, Obrigado aí, Franklin? viu, Dudu? Desculpa aí, achei que tá boa conexão, mas foi Oxe, sabotada aí, né? nem se preocupe. Valeu demais aí a paciência. Vou mandar agora à tarde, tá? Eu passo meia hora, eu mando aí pra vocês. Tá, obrigada. Tchauzinho. Até mais, Duda. Boa tarde. Tchau, tchau.